Olá, vivam, sejam bem-vindos ao nosso programa. Ora, hoje vamos aqui preparar o bacalhau com broa. Eu já aqui preparei um bacalhau com broa, à moda do Minho. Agora vou preparar um bacalhau com broa à moda da Beira Baixa. Hein? Ora bom, duas postas de bacalhau do lombo, que não tem nada a ver com esta que estão aqui. Que seja bacalhau do lombo, como serão duas que já estão ali no forno, que levaram a primeira fase. Duas cebolas, uma ou duas cebolas, conforme o seu tamanho, e 2 dentes de alho. Presunto, para cortar aqui em fatias. Colorau, azeite. Eu digo 2 litros de azeite, 1 litro por pessoa, mas às vezes pode ser mais. Depende do tamanho do tabuleiro e depende, porque o bacalhau com azeite fica sempre melhor. E broa de milho esfarelada. Esta está assim um pouquinho grosseira, vamos lá ver o que é que conseguimos fazer daqui. Broa de milho esfarelada. Acompanha com batatas cozidas com pele. Ora bom, na primeira fase, eu vou mostrar agora aqui como está. Na primeira fase, antes de eu meter ao forno, eu fiz só para 2 pessoas. Peguei nas postas grandes de bacalhau, postas de lombo, estas sim são postas de lombo. Dei-lhes um golpe daqui dos lados, que é onde eu vou introduzir o presunto. Agora, dei-lhes um golpe dos lados, deitei a cebola por baixo com azeite, alho picadinho, que vou pôr agora mais um pouquinho. E depois polvilhei com colorau. Mais um pouquinho. Portanto, dei-lhe o golpe. Aqui, como era uma posta de lombo, mas não consegui entrar do lado, entrei daqui. E agora, eu devia rebolar o bacalhau, passá-lo pelo menos uma vez, que ele ainda não está assado, não é? Ainda não está pronto. Passá-lo uma vez no azeite. Assim, como estão a ver. E quando a cebola está assim, mais ou menos neste ponto, leva-se ao forno, e quando a cebola está mais ou menos neste ponto, tira-se para fora. Depois, então, temos a fatia de presunto. Vamos então recheá-lo. Recheado com fatia de presunto mesmo a sério, não é com aquelas fininhas que vêm cortadas no papel plástico. Cortem umas fatias de presunto mais grossinhas. Por conseguinte, temos aqui do lado também, este também foi feito do lado. E aqui deste lado também. Portanto, cortei dos 2 lados, dali e daqui. Deste cortei só de um lado, porque só um lado é que estava mais ou menos como deve ser. E agora, eu vou pegar nele e levá-lo ali ao frigorífico, mas primeiro gostaria de o regar um pouquinho mais com o próprio azeite. Assim. E antes que me esqueça, pois se é bacalhau com broa, põe-se uma camada de broa por cima. O que cai dos lados não há problema. Deve até aconchegar-se com a mão. Pronto, assim. E agora, enquanto assa, também podemos pôr assim um pouquinho de azeite. Este azeite já está um pouquinho vermelho. Se caiu broa por fora, não faz mal. Hein? Eu vou levar isto ao forno e vou explicar outra vez a receita. Ora, vai ao forno outra vez depois de levar a broa de milho e depois de levar o presunto. É claro que ele deve estar no forno até ficar tostadinho, o que não vai ser o caso, porque o programa tem os seus limites, não é? Temos então, para 2 pessoas, 2 postas de bacalhau do lombo de molhadas, não tem nada a ver com isto. Isto também poderia ser, sim senhor, mas era se dobrassem e metessem o bacalhau aqui por baixo ou coisa parecida, ou se conseguissem abrir dos lados e meter o bacalhau. Metemos cebola descascada por baixo no tabuleiro, colocamos o bacalhau e deitamos 1 dente de alho picadinho. Deitamos o azeite e depois deitamos um pouco de colorau doce, assim por cima, bem espalhado. Por cima. Depois vai ao forno até a cebola começar a ficar murcha.
Depois da cebola ficar murcha, tiramos cá fora e recheamos então com o presunto, nos golpes que já tínhamos feito. Bem recheadinho de um lado e do outro, nós demos os golpes que não podem ir de ponta a ponta por causa da espinha central. E depois pomos a broa por cima, regamos com azeite. Antes de o rechear, fazemos rebolar no próprio azeite. Depois recheamos, depois pomos a broa por cima e depois regamos com o próprio azeite. Depois volta ao forno até que ele fique tostadinho na broa. O que não deve ser o caso, porque vai, enfim, daqui a pouco eu tenho que o retirar. Acompanha batatas cozidas com pele. Se não tiverem para rechear o bacalhau presunto, podem ter salpicão. Não faz parte da cozinha tradicional portuguesa, mas se meterem chourição, será segundo a vossa esposa. Não deixem comer o bacalhau com broa por falta de qualquer coisa. O chourição há em todo lado. Não metam salsichão, isso não. Põe as batatinhas com a pele e cada um descasca as suas. Até dá mais prazer. Hein? Às vezes há bacalhaus em que eu aconselho o vinho branco. Hoje, para este, aconselho novamente o vinho tinto, o tintinho. Se for verde, melhor ainda. Portanto, eu creio que compreenderam a receita. Bacalhau de lombo, bem demolhado, enxuto, cebola por baixo, no tabuleiro, colorau por cima, alho picado, não se esqueçam de golpear dos lados antes de ir ao forno, dos lados para depois poderem rechear. Vai ao forno, quando a cebola estiver murcha, vem cá fora, recheia-se, rega-se com azeite, põe-se um pouquinho, põe-se a broa de milho, que eu tenho aí um número qualquer de peso, 150 gramas, salvo pode ser 200, depende do tamanho da posta de bacalhau. Calcam para informar, se quer um pouquinho de broa de milho por fora não faz mal, que aquilo fica sempre bem. E depois volta ao forno até alourar. Está difícil? Não, acho que não. Não se esqueça de molhar o bacalhau de lombo bem demolhadinho, porque um bacalhau do lombo com uma certa espessura leva cerca de 40, os antigos diziam 24 horas, porque gostavam das coisas com bastante sal, bem apaladadas. Agora, hoje em dia, com os processos modernos de cozinhar e de alimentar as pessoas, tem que ser bem demolhado. Não se esqueçam de ir renovando a água e, se possível, a água da bica é melhor ainda. Ora, eu vou ali buscar o bacalhau. Não está corado. Desculpem, mas devia estar, não é? Devia estar. Não, só ponham as batatas aqui ao lado se as descascarem primeiro. O que não é muito aconselhável, que isto é um prato da cozinha portuguesa com uma certa à vontade das pessoas. Eu vou pôr aqui para ficar um pouquinho mais lourinho só. Mais nada, nem azeitona, nem nada. Se quiserem salada a acompanhar, pô-la com todo o gosto. E aqui vamos nós com as batatas e com o bacalhau com broa. Deixem-no testar mais um bocadinho, que até o bacalhau fica melhor, hein? Pronto, desejo-vos bom apetite, boa disposição. Não se esqueçam de ver tintinho se o tiverem disponível. E até o próximo programa.